vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje, elevando a nossa mente, nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, o nosso modelo, o nosso guia, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que nos protege e intercede por nós junto à divindade, aos espíritos amigos que fazem parte do nosso dia a dia, nos auxiliam na nossa jornada, aos mentores desta casa e ao mentor e ao anjo protetor de cada um de nós. A prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Com esta prece, iniciamos os trabalhos doutrinários da noite de hoje. E hoje quem nos trará a exposição doutrinária é o nosso irmão Jorge Costa, do Centro Espírita Renascer. A palavra é toda tua, irmão, que o teu mentor te auxilie. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Trago um abraço fraterno de todos os companheiros da nossa casa Renascer, lá do Jardim Zanelato. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre emprego da riqueza. Mas antes de nós começarmos a falar, eu quero dizer uma coisa. É muito difícil falar sobre o emprego da riqueza. Vocês não acham? Gostei a pegar um tema, porque eu gostaria de começar fazendo uma ou duas perguntas aos nossos irmãos. Eu olhei bem assim. Aqui não tem nenhum milionário, não tem nenhum que tenha uma empresa grande. E eu acho que aqui ninguém ganhou uma bolada grande na loteria, né? Pelo que eu vejo, não. Então eu pergunto, se você fosse dono de uma grande empresa aqui no Brasil, com 4, 5 empresas filiais, ou fosse dono de uma multinacional, ou se algum de vocês ganhasse, vamos supor, 500, 800, 1 milhão de reais numa loja, o que vocês fariam? Pense um pouquinho. Eu ia dar 1 minuto, mas vou dar só 30 segundos, porque eu sei que não vão conseguir saber, né? O que pensar, o que fazer. Então eu faço outra pergunta. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Algum de vocês pode saber? Vamos, pense um pouquinho. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Pense um pouco. Analise. Posso dizer o que eu penso? Cumprir com o seu dever. Entendeu? Melhor emprego que podemos dar à riqueza é cumprir com o nosso dever. E qual é o nosso dever, gente? Vocês sabem? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E o terceiro, amar a si mesmo. Agora eu vou lembrar, meus irmãos, de uma frase muito importante que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Estão entendendo o que eu quero mostrar com meus irmãos? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nessas palavras de Jesus está a solução, pois elas guardam o segredo do bem. E o emprego das riquezas está guardado no bem que nós podemos fazer.
aquele que já aprendeu a amar o próximo, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, tem já uma linha traçada de bom proceder. Sabe como proceder, sabe como agir nessas situações, usando sua riqueza com sabedoria, com inteligência, pensando não em si, mas no próximo, porque é isso que Jesus nos ensinou. Então, todo aquele que tem ou possui uma grande quantidade de bens e ele cumpre com o seu dever, ele vai saber administrar corretamente, sem precisar dar esmola, sem precisar fazer a caridade. Ou melhor, vai fazer a caridade sim, mas aquela caridade verdadeira, que ajuda, que protege, que cuida, que traz para si aqueles que precisam de auxílio, de trabalho, de ajuda. Então não vou comentar nada sobre a riqueza. Sabe por quê? Porque a riqueza é um abismo e também é uma ponte. Um abismo para o sofrimento e uma ponte para a felicidade eterna. Cada um de nós, quando passa por essa provação, ele tem essas duas escolhas, mas depende dele. Eu tinha uma história para contar, que foi o Divaldo que passou essa história nos livros, mas muitos já poderiam saber, de uma família que ajudava muito ele, que cresceu muito. Já quando entrou lá era médio, depois enriqueceu bastante, mas sempre ficou ajudando ele. Mas até ontem, quando eu estava dando uma passagem, pensando em fazer a palestra, eu costumo fazer no quarto sozinho, né, para saber o que dizer depois. Eu me lembrei de uma história que está fazendo mais ou menos uns 25, 30 anos, que eu vi, que não é uma história, um fato. Eu só não me lembro se foi na Inglaterra ou na Itália, não me lembro qual foi o país. Uma colega minha que trabalhava comigo, uma assistente social, ela tinha uma prima que trabalhava lá numa empresa e ela foi passar umas férias, uns 10, 15 dias lá. Quando ela chegou, ela veio conversar comigo, que ela conversava muito comigo, na época eu já era espírita. Ela disse: tu acredita, Jorge, que a minha fulana, não me lembro o nome dela agora, ela trabalha numa empresa, e essa empresa, elas tinham 3 filiais. E era o casal, e tinham 2 filhos. Na época era um de 19, não, um de 18, um de 16, uma menina de 14 ou 13, não me lembro bem. E esse rapaz de 16, ele gostava muito de ir nas empresas. E um dia daquele, o motorista, ao deixar ele na porta da empresa, ele saiu e olhou uma senhora vinha correndo, atropelando todo mundo, tropeçou e saiu e entrou na empresa dele. Ele ficou olhando, admirado, e marcou a mulher, a roupa da mulher. Aí ele pegou, entrou, depois aí não saiu, não conhecia, ele ia em todos os cômodos, né? Ele viu aquela senhora trabalhando. Aí ele chegou perto dela e disse: bom dia, senhora. Ela olhou, se admirou, conhecia, sabia que era o filho da empresa. Bom dia, querido. Alguma coisa? Sim, eu posso fazer uma pergunta? Por que a senhora vinha correndo daquela maneira, tropeçando, batendo nos outros? Aconteceu alguma coisa com a senhora? Ele olhou e disse: não, meu filho, eu porque estava atrasado. E a senhora não pôde se levantar um pouco mais cedo? Ela olhou para ele: querido, eu levanto todo dia às 5h30, pego os 2 filhos, um de 4, um de 2, dou banho, dou mamadeira e levo para a creche. Depois eu tenho que correr, ela falou, ainda tem que correr para pegar um ônibus para chegar aqui em tempo. Ai, coitada, que trabalho, eu vou ajudar a senhora. E saiu. Aí ele foi lá, falou com o dono da empresa, o gerente ali, pediu um favor para ele. E disse assim: você faz um favor para mim? Aquela senhora, assim, ela tem 2 filhos, assim, ela tem. Quantas mais tem aqui na empresa
pai que tem filhos em creche. Eu disse, olha, você então pede para aquela senhora essa tarde fazer uma pesquisa em todas as mulheres e ver quem tem filho em creche, e amanhã eu venho saber, mandar marcar, anotar as mães que têm filho nas creches, quantas crianças tem. E aí ele foi para casa. Quando chegou meio-dia, na mesa ele conversando com os pais, ele disse, mãe, papai, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E contou a história da mulher. Aí a mãe disse, e daí, filho, qual é o interesse do pai? O senhor não acha bom? Eu já pedi para fazer essa pesquisa, ver quantas mães tem com crianças na escola. Se tiver mais de 5, por que não fizemos uma salinha e montamos uma creche na nossa escola para que as mães levem as crianças para lá? E em 3 horas ela pode até ir lá de mamar para os filhos. Não seria melhor? Elas não ficariam mais contentes, não trabalhariam melhor, mais tranquila? Aí o pai e a mãe olharam para ele, meu filho, que boa ideia! Abraçaram o menino e disse, vamos fazer. E aí assim foi feito em todas as 3. No outro dia que ele já tinha, por incrível que pareça, tinha 11 crianças de 6 mães que iam levar os filhos para a creche e chegavam sempre correndo. Nas outras, uma 8, outra 12, uma 8 e outra 12, se eu não estou enganado. Aí foi que eles fizeram, dentro de 6 meses, montaram uma creche, uma sala, um parquinho, com a cozinhazinha para fazer a comida das crianças, e avisar as mães, todas as mães que têm filho na creche, tirem e tragam para lá. Foram lá e mostraram a creche. As mães ficaram felizes da vida. E por incrível que pareça, para mim não perder muito tempo, em 2 anos, eles passaram de 3 a 6 filiais e triplicaram a produção deles. Tudo por esse ato desse jovem. Então vejamos, meus irmãos, que sabendo usar a riqueza que se tem, o dinheiro que se tem, em benefício do próximo, eles, além de eles ter feito a caridade àquelas mães que vinham com mais tranquilidade, porque sentiu o filho ali perto sendo bem tratado, fez com que a empresa crescesse, porque trabalharam com mais amor, com mais alegria, com mais prazer. E se todas as pessoas que têm condições de fazer isso fizessem esses atos, o país, o nosso planeta, o nosso Brasil seria muito mais feliz. Porque qual é a mãe que não gostaria de trabalhar numa empresa que seu filho estivesse ali sendo bem cuidado? Eu não sei como é que fica assim, porque nunca mais soube. Não sei como ficou isso. Mas é atos dessa maneira que nós devemos usar quando possuímos uma graça dessa. Porque a riqueza, meus irmãos, é uma graça. Muitos acham que é tristeza, que é sofrimento, mas não é. Não é. Essa família, provavelmente, ela conseguiu atravessar essa ponte. Ela não ficou no abismo. Porque realmente a riqueza, ela possui uma ponte e um abismo. E muitos conseguem atravessar essa ponte. Todos aqueles que cumprem com o seu dever perante o Pai. E o nosso dever perante o Pai é amar a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Porque quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós nos referimos em fazer a caridade a esse próximo. Mas a caridade que nós falamos e o amor é o amor pleno. Aquele amor que procura ajudar os mais necessitados através da beneficência, dando emprego, não aquele amor, aquela beneficência que faz a caridade, que dá a esmola. Ajudar, fazendo a caridade, através dos benefícios que nós possamos fazer ao próximo, é uma coisa. Ir lá dar um trocado, dar um prato de comida, dar uma cesta básica é outra, bem diferente. Só em grandes necessidades. Eu todo final de ano eu procuro dar cesta básica lá, mas procuro. Aqui
aqueles que realmente precisam. Meus irmãos, a caridade, quando é feita com beneficência, tá? Ela é apenas um modo de empregar bem a riqueza. Ela dá alívio à miséria, porque a riqueza, quando ela é bem empregada através da beneficência, ela dá alívio à miséria, acaba com a fome, diminui o frio e proporciona abrigo a quem não tem teto, tirando debaixo da ponte, debaixo dos viadutos, das calçadas, muitas criaturas que simplesmente precisam de um trabalho. Agora eles estão fazendo um projeto bom aqui em Florianópolis. Espero que o pensamento deles sejam honestos, né? E que realmente possam ajudar aquelas criaturas para que elas saiam da luz. E nós, dentro das casas espíritas, eu tenho feito palestra por eu tenho pedido muito que nós possamos começar a rezar, orar por essas criaturas que estão na rua, para que elas angariem forças para sair daquela situação que elas estão, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Meus irmãos, o homem que cumpre com seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si próprio. E quando nós amamos realmente o nosso próximo, nós tiramos a camisa, já vi muita gente fazer isso, tirar a camisa que tem, a blusa que tem, para dar para onde está necessitando. E como é bonito quando se vê alguém fazer isso. Como é bonito quando a gente vê alguém ajudando um mendigo, ajudando uma senhora em necessidade, uma criança na rua. É muito bom isso, porque é isso que nos eleva. Uma outra coisa também que eu queria dizer: se a riqueza fosse causa de muitos males, o Pai jamais colocaria na mão dos homens, nas nossas mãos. Ela não é causa de males. A riqueza ela é colocada nas nossas mãos para que nós pudéssemos ajudar e favorecer a todos que estão em nossa volta. Se ela não é bem usada, culpados somos nós. Culpados somos os homens que, ao verem suas mãos, pensam só em si. Não cumprem com o que prometeram no outro lado da vida. Não cumprem com aquilo que queriam fazer. E nós somos assim. Todos nós somos sujeitos a erros. E muitas vezes, nós viemos para cá para cumprir com determinados compromissos e chegamos aqui e não cumprimos. Quantos e quantos médios tem aí fora que não querem assumir a responsabilidade da mediunidade? Porque tem medo de olhar para dentro de si e ver seus erros. Porque todos nós que estamos dentro da doutrina temos que cumprir com nossas obrigações, mas primeiro temos que cumprir com o nosso dever, olhar para dentro de nós e ver nossos erros e corrigi-los, para poder receber a graça divina. Porque se nós estamos assim à riqueza, se ela olha só para si, ela vai ver os seus interesses. E os nossos interesses, por incrível que pareça, nunca são bons, gente. Não é? Pense um pouquinho nos seus pensamentos. Nós não temos mais pensamentos ruins do que bons? Temos. Uma vez eu disse para um amigo meu: que tu és? De tal filho. Tu não estás torcendo, secando o outro, não quer ser campeão que o outro perto? É errado. Porque tu fazendo, estás prejudicando muita gente, aqueles que vão sofrer, que são falados que vão sofrer, porque o time dele não foi campeão, não é? Se a gente analisar, gente, a maioria dos nossos pensamentos, 80%, 90% são ruins. E esses coitados que têm essa fortuna, muitas vezes caem em erro. Então, eles são irmãos nossos que devemos ter pena, se eles estão usando a fortuna que tiveram para o mal, ou melhor, para se divertir.
Eu já vi muita gente dizer, eu nunca joguei na loteria porque sempre disse que não quero ganhar. Pode estragar a minha vida. Não sei se eu vou suportar, né, ter tanto dinheiro. Eu tenho uma vida tão boa, ganhando o suficiente para me manter mais a esposa. Os filhos já estão bem. Então eu nunca quis ganhar, nunca joguei. Né? Então quando eu vejo alguém ganhar, se eu ganhasse, eu ia passear por esse mundo afora, tá vendo? Vai esquecer da pobreza, vai esquecer dos irmãos necessários, vai viajar, festejar. Já ia fazer mau uso do que ganhou. Viu como é difícil lidar com a riqueza? É difícil. Né? Por isso não devemos julgá-los. Porque se nós também cumprirmos com o nosso dever, também não devemos julgá-los. Né? Meus irmãos, com toda certeza, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, nesse planeta, temos nossas missões. Umas mais fáceis, umas mais difíceis. Eu falei que a riqueza possui um abismo e uma ponte. E nessa ponte, muitos vão até a metade e depois ficam. Mas não é só a riqueza, não. Todos nós que aqui estamos, nós temos essa ponte e esse abismo para passar. Cabe a cada um de nós atravessar essa ponte em paz, com a graça divina, para chegar ao outro lado, felizes, e não cair no abismo e ficar sofrendo. E muitos caem por culpa nossa mesmo. Jamais devemos culpar o próximo. Porque aquele que possui e que conhece os ensinamentos de nosso Mestre Jesus e cumpre com suas obrigações, com seus deveres, aquele que realmente ama, porque o amor, do amor nasce a caridade. A caridade cria a sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, planta fraternidade. A fraternidade que nos foi construir, que nos faz construir um vasto campo de justiça, de amizade, de caridade, de paz e tranquilidade, de amor, dando a todos que vivem em nossa volta qualidade de vida, paz e tranquilidade. Então não quer dizer que só os que têm fortuna, só aqueles que têm uma grande quantia em dinheiro é que podem fazer os outros felizes. Todos nós podemos. Basta nós entender todos aqueles que vivem em nossa volta. Porque a maior riqueza, meus irmãos, não está nos bens materiais, está em nossa mente, no nosso coração, dentro de cada um de nós. A maior riqueza está no nosso sorriso, na nossa tranquilidade, na paz que nós podemos transmitir aos que vivem em nossa volta, nos momentos de cólera, de raiva, de ignorância do nosso próximo, e nós temos a paciência de entendê-lo, a tranquilidade de compreendê-lo. Aí está a maior riqueza que nós podemos ter e dar a todos que vivem em nossa volta. Então a riqueza, meus irmãos, não está nas coisas materiais. Nas coisas materiais estão os bens materiais, que muitas vezes nos levam a padecer mais cedo, nos levam ao sofrimento, quando só pensamos em nós. Mesmo pobres ou ricos, classe média, sejamos como for, vamos pensar um pouco mais no nosso próximo. Pensar no bem, jamais desejar mal. Aí sim nós seremos todos ricos. Quando no começo eu disse que aqui não tinha nenhum rico, mas em amor, eu acho que cada um de nós aqui tem um pouco de riqueza. E isso é o mais importante para nós, meus irmãos. É sermos felizes sem necessidade de dinheiro, sem necessidade de uma grande fortuna. Ser feliz com o pouco que temos. Essa é
é a maior riqueza que o Pai nos dá e que nós podemos adquirir nessa pequena existência que nós estamos vivendo nesse momento, aproveitando esse momento que o Pai nos deu. Agradecemos a Ele todos os dias. Eu estava dizendo para meus irmãos, ainda pouco lá fora, todos os dias eu agradeço ao Pai pela oportunidade que Ele me deu, me colocando dentro dessa doutrina maravilhosa que me ensinou todas essas coisas, que me ensinou que não é o dinheiro que me faz felicidade, e sim o bem-estar com todos que vivem à nossa volta. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos levar para dentro dos nossos lares essa paz, essa tranquilidade que aqui estamos recebendo nesse momento. Ficam com Deus, que nossos anjos de guarda nos acompanhem e nos protejam, hoje e sempre, que assim